E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. E aí, logo na tela, né, o professor, o técnico, o Mister Luiz Castro, a cara um pouquinho desanimada, né? Para quem ganhou de 7-1, uma cara um pouco desanimada. Vamos ouvir a coletiva do Luiz Castro, os acontecimentos dos últimos dias também. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. E a gente queria ouvir aqui com vocês a coletiva do Kudê, na verdade, que o Galo se classificou também, passou pelo Milionário. Esse jogo foi 3-1. Aliás, com um belo gol do Hulk, hein? Golaço, golaço do Hulk. Só que eu não achei a coletiva do Kudê em nenhum dos canais que a gente sempre procura, né? Primeiro a gente procura na TV do clube, sempre para deixar uma moral, para deixar né, fazer o convite para você se inscrever, para você deixar o like, né? Deixa eu deixar o like aqui. Acho que eu já tinha clicado, eu cliquei de novo, né? E procurei no Arena Web também, não tinha. Então vamos de Luiz Castro, né? Porque foi uma bela goleada do Botafogo. 7-1 para cima do Brasiliense, não tomou conhecimento. E a gente vai fazer o giro pela rodada, né? Mas antes de fazer o giro pela rodada, a gente faz o giro pelas notícias esportivas. E sempre deixando os créditos aqui, antes de mais nada, né? Globoesporte.com, site do GE, é onde a gente vai passar os resultados da rodada. E o giro de notícias hoje, apenas uma notícia para compartilhar com vocês. A notícia de que o São Paulo demitiu o médico, né? E aí vai promover mudanças no departamento médico, um departamento muito questionado, muito, se você, cara, se você procurar qualquer canal no YouTube de torcedores, você vai ver a galera criticando muito. É óbvio que esse pessoal, como diz o Barolo, né, são torcedores, eles não são especialistas, então. Mas sempre fica crítica, né? E aqui mesmo a gente fala, pô, é muita lesão, cara. O que tá acontecendo, né? Não é só pela lesão, porque assim, quando o cara se machuca, quando o cara se contunde, aí não é o médico, né? Aí é o preparador físico, é toda a galera da fisiologia da preparação física. O médico, de fato, é para recuperação do atleta, né? Se ele está com uma lesão de fácil recuperação, se ele está com uma lesão de maior gravidade. Então, assim, são setores, né? O sistema de saúde de qualquer lugar do mundo funcionaria muito melhor se fossem delegadas as devidas, né? As devidas especialidades para os devidos momentos, né? Se tornaria o atendimento e o diagnóstico muito mais rápido e muito mais preciso, né? Então, a galera da preparação física, da fisiologia, né? Esses caras vão analisar os dados, vão ver como é que está a situação do jogador, vão preparar o jogador para né, uma partida. Às vezes o jogador ele tem uma certa fragilidade, né? Pô, o jogador ele tem a fragilidade, sei lá, na canela. Então a gente vai ter que ir junto com o departamento de fisioterapia, né, criar propor uma série de exercícios para fortalecimento. A gente, por exemplo, Neymar se machucou de novo, né? A gente vê várias notícias, várias pessoas questionando o Neymar. E aí a galera que defende o Neymar fala: "Ah, mas o Neymar não tem culpa. Ele se machuca muito, né?" Obviamente que o jogador não tem culpa, ele não se machuca porque ele quer, mas a escolha por uma liga de muito mais pancada do que ele encontraria na Europa. Isso é um ponto um. Mas até aquele momento ele não tinha tantos problemas. Só que aquela coisa, se é um problema crônico, esse problema no pé do Neymar, ele, obviamente que ele precisa, né, de uma série de especialistas para entender o que se passa. Como eu posso fortalecer, como eu posso melhorar, se existe algum trabalho de fisioterapia, se não existe, né? E se não existir, fala, cara, infelizmente é isso mesmo, você está sujeito a isso, um pisão no seu pé pode acontecer de novo. Ou não. Ó, existe uma série de movimentos, você tem que evitar uma série de contatos, então se você viu o cara chegando, solta a bola, muda suas características de jogo, né? Existe uma série de adaptações que um atleta de alto nível pode fazer, e ele conta com profissionais para isso. Então essa questão de você, ah, não, mas ele quebra muito, né? Óbvio que tem um fator porque ele não busca isso, mas também tem um fator de, cara, ele pode buscar soluções, né? Ah, mas aí se ele muda a característica dele, ele deixa de ser Neymar. Não vai deixar de ser Neymar, ele vai continuar sendo um cara extremamente talentoso, né? Independentemente da característica que ele adotar, né? Para que ele cara, se proteja mais, evite tanto contato, né? Porque aquilo que eu falar, às vezes é questão de ligamento, né? Aí não tem muito o que fazer.
às vezes o biotipo do corpo mesmo, ele é uma região frágil, né? É o que eu falo, mas existem uma série de exercícios que você pode fazer para fortalecer, para te ajudar, mas obviamente que não é um músculo, né? É uma parada que eu vou malhar e eu vou ganhar massa muscular e eu vou ficar melhor, né? Mas como todo corpo humano, quando você se alonga, quando você faz uma série de exercícios, não só alongamento, né? Alongamento é o nome mais básico, né? Foi um termo infeliz que eu... Mas quando você se exercita, você vai melhorando seu condicionamento, vai melhorando a sua mobilidade, sua elasticidade, né? É só você tentar fazer qualquer movimento de yoga, você não vai conseguir, muito provavelmente, fazer movimentos intermediários. Por quê? Porque seu corpo não está adaptado. E yoga não envolve musculatura. Né? É bom a gente, para quem acha que, não, mas aí não é músculo, né? Não é só. Não, o yoga é você ir além dos limites do corpo, né? E você só consegue isso à medida que você vai se exercitando, você vai praticando aquilo diariamente, né? E os ligamentos, enfim, o seu corpo vai ganhando elasticidade, você vai ganhando mais mobilidade. Por isso que eu falo, não é o músculo, não é uma coisa fácil, mas né, são personagens que têm grana o suficiente. Ele não quer, aí é outro cliente, né? Ele não quer, então tudo bem. Se ele não quer, não, isso não é um tom de crítica, tá? Isso aqui não é um tom de crítica, eu só tô falando tudo isso, pegando um personagem absolutamente histórico, que é o Neymar, para justamente falar sobre o São Paulo, porque o problema é de longa data. Só que o Neymar é um jogador, ele pode escolher fazer isso ou não. Agora, o São Paulo, como clube, né, como agremiação, ele tem que olhar e falar: cara, isso aqui não tá dando mais. O que está acontecendo, né? Isso é uma coisa que a gente vem falando, ó. De novo, se você pega um atleta e fala: cara, eu não tô afim, velho. Eu não tô afim, eu tô de saco cheio. Eu já malho, eu já me preparo, né? Eu vejo jogo, eu estudo. Eu vou fazer yoga agora também? Eu não quero. Mas você tem todo o dinheiro do mundo. Que se dane. Eu podia pagar o melhor professor de yoga. Eu não quero. Né? Eu já tô saco cheio. É uma escolha dele. Né? É uma escolha dele. E eu não critico por isso. Agora, o São Paulo, como um clube, ele tem que proporcionar aos seus atletas o que existe de melhor. Não só em termos de médico, mas de fisioterapeuta, de fisiologista, né? Nutricionista também. Existe uma série de coisas que é aquilo que a gente sempre fala. E ninguém nunca aparece, Departamento Médico do São Paulo, para falar nada. Para falar nada. Nem os dirigentes aparecem, nem para tentar fazer um cara assim, a gente conversou com o médico, ele falou isso, isso. Cara, nunca assim, nunca. Então, todo mundo que tentava entender, especialmente os torcedores, né, que ficam naquela, pô, o que está acontecendo com o nosso time, né? Por que está acontecendo tanta lesão? E aí fica nesse espaço nesse espaço sem luz, aguardando alguma resposta, e agora a resposta aparentemente veio, né? Aparentemente, de fato, existia alguma coisa. Um problema existia, né? Porque se vai trocar o médico, algum problema existia, né? A série de lesões, então, aqui, artigo do Globoesporte.com, mais uma vez o convite, né? A série de lesões ocorridas nessa temporada vão provocar a primeira mudança estrutural do São Paulo. O clube, depois da eliminação do Campeonato Paulista, prepara alterações no departamento médico. Isso aqui agora é a hora, né? Agora é a hora. O São Paulo vai ficar um tempo parado. Há muita gente que tá chateada, que tá aborrecida. Eu vejo pelo lado positivo. É tempo para você fazer mudanças estruturais. É tempo do Rogério Ceni treinar, que ele reclama, e com toda a razão. Ele reclama que não tem tempo para treinar. Vai ter tempo para treinar agora, então na volta não vai ter muita desculpa não, hein? Quando voltar, quando começar a jogar de novo, não vai ter muita desculpa. Parece que está tentando organizar uns amistosos. Acho muito bom isso, aproveitar esse tempo para jogar amistoso com outras equipes que também vão ficar paradas. Né? O médico Tadeu Moreno deixa o clube e seguirá na carreira particular de cirurgião e ortopedista, enquanto José Sanches assumirá uma função de coordenador médico de transição fora do dia a dia do CT da Barra Funda, tá? Então, vamos ver, cara. Vamos ver se acontecem mudanças, né? Que era uma coisa que a gente sempre, pô. E às vezes você não sabe se é equipamento, você não sabe se é o médico que tá fazendo diagnóstico errado, você não sabe se é a fisiologia, você não sabe se é o preparador físico, tá? Então, continua tudo no escuro, só falou que vai trocar, né? O médico responsável
enfim, a gente ainda continua sem entender muito o que está acontecendo lá dentro, né? A gente só entende que agora que de fato havia um problema. A gente só de fato entende que havia um problema, porque houve o médico que estava lá vai sair. O doutor Tadeu Moreno vai deixar já deixou o clube, né? Tá? Deixou o clube. Então a gente assume, a gente presume que houve algo muito errado, né? Enfim, né? Enfim, vamos ver se isso melhora, né? Esses problemas de lesão no São Paulo. Obviamente que agora é um trabalho muito longo, né? De recuperação dos atletas que estão machucados. Quando está recuperado, tem a fisioterapia e por aí vai. Então é um período muito longo. Mas aí sim, na volta definitiva é que a gente vai ver. Muitos jogadores de São Paulo, por exemplo, se voltavam de lesão, jogavam 2 jogos, voltavam para o departamento médico, né? Era uma coisa muito doida, né? Uma coisa meio sem explicação. Então, e tá até sem tá explicação tem até hoje, né? O mistério continua no ar, né? Essa aqui é a verdade. Então, vamos ver, né? Vamos ver se acontece alguma melhora. Em relação, eu falei que eu queria ouvir o, o Andrei Sanches, né? Eu ouvi o podcast, casal. Como é que é o podcast? Tô aqui com. Pô, esqueci o nome do podcast, caramba. Eu ouvi uma parte do podcast, eu não ouvi inteiro. E eu não achei o trecho que ele fala do Vitor Pereira, né? Eu queria ouvir com vocês. Eu fui pulando, né, pra tentar achar. Mas no final ele fala do Chicão, cara. E aí o Chicão respondeu. Isso aí tá dando uma baixaria, né? Eu nem vou falar sobre isso aqui. Uma baixaria. Mas o podcast, até onde as partes que eu ouvi, cara, o Andrés, é o que eu falo. Você pode não gostar dele como dirigente, mas se tem um cara que é honesto nas suas palavras e é um cara autêntico, é o André Sanches, né? Então, se você é torcedor, especialmente torcedor, eu faço o convite, cara. Vai dar uma moral. Pô, eu esqueci o nome do canal. Esqueci o nome do canal. Deixa eu abrir aqui. Tem aqui a página do Corinthians e tem algum lugar ele falando do Vitor Pereira. Aqui, ó. Dispara contra Vitor Pereira. Esse aqui é o caso do Chicão. Eu nem vou entrar nisso aqui, gente. Isso aqui eles que se virem. Né? Finalzinho do podcast, o Duílio fala do Chicão, já tinha acabado o podcast, né? Aí ele puxa um assunto, cara, e ele fala do Chicão, meu Deus, cara. E aí o Chicão respondeu e vai embora, e vai embora. Casal Coringão. Então fica aberto o convite, tá? Procura lá no YouTube, Casal Coringão, coletiva. Podcast, uma resenha, né? Coletiva, uma resenha com o ex-presidente do Corinthians, André Sanches. Então, fica o convite aberto. Eu não vi tudo, falei, não achei esse trecho que ele fala do Vitor Pereira, mas vou ouvir depois com calma e, bom, se der tempo a gente traz aqui, né, as palavras do Andrés, mas vamos de giro da rodada, né? Independente Medellín 2, Magalhães 0, o Galo Mineiro 3, Milionários 1. Cara, e assim, a partida começa, cara. O Milionários, cara, assim, se tivesse um pouquinho mais de capricho, poderia colocar o Atlético Mineiro em maus lençóis, tá? Maus lençóis. Eles tiveram pô, pelo menos umas 2 grandes oportunidades quando ainda estava 0-0. O primeiro tempo do Galo não foi legal. Achei muito abaixo. Eu até fiquei um pouco preocupado. Falei, cara, esse primeiro tempo aqui. Eu acho até que o Milionários foi mais perigoso. Eu acho que o Milionários foi até mais perigoso. Só que aí no segundo tempo, eu acho que por uma questão de. Vou usar o termo da moda, né? Por uma questão anímica, né? Uma mudança na mentalidade, empurrado pela sua torcida, também por um aspecto do Milionários também sentir um pouco o jogo, cansaço. Eu acho que tudo isso meio que contribuiu e o Galo conseguiu abrir o placar, gol do Paulinho, belo gol, aliás. Parecia que estava impedido no primeiro momento, né? Mas você vê o replay depois, cara, assim, é um lance que claramente não está impedido, né? É um lance que claramente não está impedido. Assim, tá muito legal o lance, né? É que quando a câmera vira para mostrar o Paulinho, aí, pô, ele tá na frente, já parece que ele tá impedido. Eu falei, pô, não acredito que o gol tá impedido, né? Aí depois, quando você mostra o replay, você vê claramente que ele tá muito legal, né? Tá uns 3 metros
atrás do último homem. Uns 3 metros é exagero, mas tá bem atrás, né? Então, bem legal. O segundo gol, aliás, o primeiro gol com. Ai, caramba, peraí. Ajustando o headset aqui. O primeiro gol, aliás, com um belíssimo passe do Hulk, né? Cara, assim, um passe magistral. Impressionante. Segundo gol também do Paulinho, né? Muito semelhante. Parece que ele tá impedido de novo. Ele se antecipa, faz mais um gol de cabeça. O Hulk faz o terceiro gol, um voleio absurdo do Hulk. Voleio absurdo, 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 absurdo. Cara, que coisa que jogada de Hulk mesmo. É um vingador, eu sempre falo aqui, é um vingador, ele faz jus ao seu nome. E aí depois o Uribe desconta, né, para o Milionários, né, o Atlético, a brincadeirinha de tocar a bola no seu campo de defesa, né? Te viu o que aconteceu no clássico no Rio de Janeiro, né? Você ficar com essa brincadeirinha de ficar tocando bola e assim, você vai ficar com essa brincadeira. É que tava 3-0. Eu só não vou pesar a mão porque tava 3-0, mas é aquela que a gente sempre fala, velho. Adversário do outro time, se outro time tivesse jogando de alvinegro também, você dá um desconto. Mas os caras estão jogando de azul, né? De azul, tá da cor do Cruzeiro. Pô, então é brincadeira, né? Enfim, né? Poderia ter sido mais bonito, se é que a gente pode dizer assim. Poderia ter sido um pouco mais bonito, mas foi uma bela classificação do Atlético Mineiro. Passou, né? Para mim, eu já tinha falado no primeiro jogo, é um time mais forte que o Milionários. Quem vai ser complicado vai ser pro Fortaleza, né? Fortaleza acho que vai ser muito complicado enfrentar o Cerro Porteño, mas pro Atlético tinha todas as condições, passou, está na fase de grupos, primeiro objetivo da temporada concluído com sucesso, né? Concluído com sucesso. Disputar a Libertadores era o sonho, voltar a vencer a Libertadores. Aliás, eu falei aqui, né? Estava falando de Mundial de Clubes ontem, é uma grande oportunidade, tanto para o Palmeiras quanto para o Flamengo, darem tudo para ganhar a Libertadores. O Galo também, né? O Galo também, porque não tem elenco para isso, né? Tem elenco para isso. Fazer de tudo para vencer a Libertadores essa temporada, porque no ano que vem já muda o formato, né? Já fica diferente. Mas esse ano, especialmente, porque é no fim do ano, né? A disputa do Mundial vai ser em dezembro. A gente já não sabe no ano que vem como é que vai ser, né? Vocês vão deixar para o começo do ano seguinte, mas nessa temporada vai ser em dezembro. Por isso que eu vejo como importância vencer essa Libertadores, porque, pô, já fazia tempo, né, que a Libertadores não mudou, né, por causa da pandemia e tal. Só que esse ano já não tinha pandemia e aconteceu em janeiro, né? E agora volta a ser no final do ano. Acho isso muito bom para as equipes brasileiras, apesar do desgaste da temporada, tá? Copa do Brasil, Nova Iguaçu 5, Nova Mutum 2. O Ituano passou mais uma vez, cara. O Ituano passou mais uma vez nas penalidades. Já tinha eliminado o Corinthians do Campeonato Paulista e agora elimina mais uma equipe tradicionalíssima, né? O Ceará, que vai jogar a Série B, mas estava na Série A até o ano passado, vai jogar a Série B junto com o Ituano, inclusive. Venceu mais uma vez as penalidades, né? Time enjoado, né? Time enjoado, o Goiás eliminado aqui pelo Águia de Marabá. 7-6, cara, tiveram várias cobranças, né? O goleiro do Águia foi gigante na partida, fez grandes defesas. Se eu não me engano, ele defendeu duas penalidades também. Olha que coisa, hein? Que coisa, que o favoritismo, obviamente, era do Goiás, né? O Guto Ferreira, cara, coitado do Guto Ferreira, né, mano? Ele foi chamado já de Gordiola, com todo respeito ao Guto Ferreira, né? Foi chamado de Gordiola por um período. Futebol bacana, ofensivo, né? Eu gosto do Guto Ferreira, para ser bem sincero, é um técnico que não costuma despontar nas grandes equipes, ele sempre trabalha nessas equipes que ficam na parte de baixo da tabela ou que jogam Série B. Mas eu gosto do jeito que o Guto Ferreira pensa em futebol, é que não dá certo, né? Às vezes não dá certo. Às vezes o futebol é injusto? Sim, né? Sim, eu fico imaginando, se o Guto Ferreira tivesse chance numa grande equipe, será que ele faria um bom trabalho? No curto prazo, eu não sei, mas no longo prazo, pô, quem sabe, né? Quem sabe, mas aí ele precisa se provar numa equipe menor, né? Ele, obviamente, pensa um futebol mais ofensivo. Eu gosto muito desses treinadores que pensam diferente, né? Mas é mais um resultado para pesar negativamente no currículo, né? Aqui, Atlético Goianiense Volta Redonda, outra equipe enjoada aqui.
Volta Redonda que venceu recentemente o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. Agora elimina o Atlético Goianiense nas penalidades. Isso aqui é bom para quem, né? Esse duelo aqui é bom para quem? Para o Palmeiras, que vai encarar o Ituano. Tem que fazer um jogo no meio de semana, né? E também pro Fluminense. Volta Redonda tem que fazer. Inclusive, esses jogos de Copa do Brasil, com todo respeito, né? Aos campeonatos estaduais, tanto para Ituano quanto Volta Redonda, para mim, eram muito mais importantes que eles passassem nesses jogos do que eventualmente aprontar uma zebra no nos campeonatos estaduais. Porque esse aqui é muito mais grana, né? Esse torneio é muito mais grana. Então eu acho que esse aqui é o foco principal. Você vê o São Bernardo, que, por exemplo, foi a sensação do Campeonato Paulista, acabou sendo eliminado na Copa do Brasil na primeira fase, né? Eu acho que era um campeonato que era para o São Bernardo fazer uma mobilização totalmente especial para seguir. Porque é muita grana, né? E também te dá mais calendário. O Campeonato Paulista, obviamente, que tem o seu glamour, né? É o seu campeonato estadual, mas assim, se você consegue avançar numa Copa do Brasil, além da grana, é mais calendário para você e para sua equipe, né? CRB 5, Operário do Mato Grosso do Sul 0, hein? Bela goleada. Só que essa aqui foi de, né? Foi de muito respeito, né? Foi de muito, cara, muitíssimo respeito. Aliás, quando o Botafogo faz um gol, aí o Botafogo faz dois gols, o Brasiliense faz um gol, quando tava 2-1, os caras chegaram muito perto ali, chegaram até a marcar, né? Chegaram até a marcar, mas no ataque o jogador do Brasiliense ele se choca com o Lucas Perry, né? O goleiro do Botafogo, e aí o árbitro marca a falta, só que a jogada seguiu, né? E eles chegaram até a fazer o gol do empate, hein? Acho que tava 2-1, se eu não me engano, né? E aí o Botafogo foi abrindo o placar, né? Só que é aquela coisa, né? Final da partida, o Brasiliense termina até com mais chutes a gol. Para você ver que a eficiência estava ao lado do Botafogo. O Tiquinho fez 3 gols no final da partida, né? Só para encerrar a conta, né? Já estava goleando. Já estava 4-1. E o Tiquinho, para encerrar de vez, ele faz 3 gols. Hat-trick, né? O famoso hat-trick. Cara, que goleada, né? Que goleada. A gente vai ouvir o Luiz Castro um pouco mais sobre a visão dele desse jogo. E aqui uma surpresa, né? O Ipiranga do Rio Grande do Sul bateu o Bragantino 3-1. Cara, que loucura, né, mano? Que loucura. O Ipiranga chegou a abrir 2-0. Aí o Bragantino descontou já no final do jogo. E acho que o Ipiranga estava com um a menos. É isso? É isso? Me corrija se eu estiver errado. O Ipiranga acho que estava com um a menos e ainda fez o terceiro. Aí também aquele. É a jogada do sacrifício, né? Porque o Bragantino vai todo para cima, vai tentando alguma coisa e os caras com um a menos ainda marca mais um golzinho, né? Só para fechar a conta, só para o Ipiranga tava com um a menos. Então, só para encerrar a conta, recebendo uma cola aqui, tá? Recebendo uma cola. E, cara, é loucura, né? Equipe de Série A não dá nem para comparar, né? Não dá nem para comparar. O Bragantino vai jogar. Por isso que eu falo, assim, vai ter o jogo da semifinal do Campeonato Paulista? Vai. Só que esse é o jogo mais importante. É óbvio que eu não sei como é que é o planejamento dessas equipes, tá? Eu quero imaginar que o planejamento seja focado na Copa do Brasil. É isso que eu quero imaginar. Mas pelos resultados, acabei de citar o São Bernardo, agora o Bragantino, duas equipes paulistas, né? Que fizeram bonito no Campeonato Paulista. E o Bragantino continua vivo. Então, cara, assim, Copa do Brasil é a mobilização total, velho. É a mobilização total. É mais grana, eu vou falar de novo, mais grana. Ah, mas nem tudo é dinheiro, cara, mas para manter. Pro Bragantino, vamos ser sinceros, talvez o dinheiro não pese. É legal, você vê a cor do dinheiro, mas não pese tanto quanto seria pro São Bernardo, cara. Que pesaria pro São Bernardo mudar de fase na Copa do Brasil, uma grana absurda. Para manutenção do clube. O elenco a gente sabe que vai se desfazer, não tem jeito, mas para manutenção do clube, tentar recomeçar um projeto novo, legal no ano que vem, né? Enfim, né? Mas fez bonito no Campeonato Paulista. Vamos de coletivo agora, de Luiz Castro, né? Bora, né? Deixa eu iniciar aqui
deixando os créditos, fazendo o convite para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, Botafogo TV, o canal oficial do Botafogo no YouTube, entra lá. Primeiramente o convite para se inscrever no canal, né? Deixa o like no vídeo se você... Eu já deixei o like porque normalmente eu gosto das coletivas do Luiz Castro. Entra lá, deixa uma moral pra galera, pro pessoal das TVs dos clubes que geram conteúdo pro torcedor. Então, sem mais delongas, vamos de Luiz Castro. Hoje a gente teve a volta do Tiquinho e também do Eduardo. O Botafogo ganhou com o placar elástico 7-1. É possível dizer que o Tiquinho, que fez 3 gols, é uma peça essencial para o jogo que você tenta propor no Botafogo? É possível dizer que sim, que todos os bons jogadores são importantes para uma equipa e apesar de muitos dos outros ou todos os outros poderem estar presentes na equipa, há uns que naturalmente em determinado momento da época pesam mais do que outros. É o caso. Professor, depois de... Foi bem curto em relação ao Tiquinho. E ele falou, cara, todos são importantes, obviamente, né? Mas uns são mais importantes que outros. E o Tiquinho, certamente, é um cara que é mais importante que outros, né? Uma eliminação dolorosa, enfim, uma vitória, né, mostrando força, o Tiquinho também fazendo um bom jogo. O Botafogo hoje jogou mesmo um bom futebol. Sim, jogou, procurou fazê-lo, apesar de nós não termos tido um início de jogo, não é um início de jogo, apesar de nós não termos tido um momento depois do 2-0 fácil, em que nós criámos a nós próprios um ou outro problema e o adversário também. Acabámos depois por nos encontrar e fazer uma segunda parte de grande qualidade e também na primeira parte também bem. Foi um bom resultado para a equipa, parabéns aos jogadores. Ele tá bem sucinto, né? Você vê que ele tá meio desanimado, né? Estranho ver o Luiz Castro assim, cara. Eu gosto do Luiz Castro ou bravo ou feliz, né? Estranho, eu acho que também é aquela coisa, né? Diante dos acontecimentos recentes, né, que os dirigentes se reuniram para definir se continua ou não, né? Deve ter tido conversas com o próprio Luiz Castro. Não deve estar feliz, né? Obviamente que não deve estar feliz por causa de um resultado no Campeonato Carioca, você ter o seu trabalho questionado. Óbvio que o torcedor também pega no pé, óbvio que a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem pode estar comprometida, e esse é um dos principais motivos, eu acho, que para se questionar o trabalho do Luiz Castro. Mas, cara, foi um campeonato carioca, né? Para mim é uma bizarrice. Assim, mas ele tá um ano no Botafogo. Tudo bem, cara. Tudo bem, mas todas as equipes vão ter os seus momentos de mais volatilidade, né? De vai oscilar mais, vai oscilar menos. O Botafogo não tem time para disputar, cara. Disputar o Carioca, sim. Carioca, sim, porque isso é uma série de clássicos, né? Então você pode conseguir alguma coisa. É uma decepção? Sim. É um vexame? Não acho que foi um vexame, mas eu acho que foi uma grande decepção. Agora, você pensar em campeonatos nacionais, cara, é importante não vender ilusão para o torcedor, né? Acho que isso é a coisa mais importante, é não vender ilusão para o seu torcedor. O Luiz Castro até fala do jogo, falando do jogo agora, né? Ele até falou, pô, abrimos 2-0, depois por erros nossos e por mérito deles, a gente passou por uma certa dificuldade que eu tinha falado aqui, né? Os caras chegaram até a empatar, né? Chegou a fazer um gol que foi anulado por causa da falta no goleiro, mas, cara, bem desanimado, né? O que chama atenção pra mim é o Luiz Castro bem desanimado, mas vamos embora, vamos seguir. Tem respostas bem curtas, rápidas, né? Vamos ver, vamos seguir aqui. Mister, tanto que a gente falou de efetividade que o senhor pedia, hoje veio com um resultado de 7-1, que é impressionante. Isso fala sobre isso, sobre essa efetividade hoje, qualidade, mentalidade na bola parada, e que você acha que a presença do Eduardo também aumenta, ajuda muito em produtividade e criatividade no meio campo? Nós, as dinâmicas de bola parada têm sido bem evidentes. Nós, se olharmos para aquilo que nós fomos o ano passado na bola parada, chegamos rapidamente à conclusão que nós tivemos acima dos 50% daquilo que foi as nossas finalizações através de bola parada. É uma coisa que nós trabalhamos muito em grande volume ao longo da semana. Temos tirado dividendos disso. Bons posicionamentos para atacar a bola, bons posicionamentos para defender a bola. Temos estado bem nesse momento do jogo. Sobre o Carlos, toda a gente sabe o que é o Carlos. O Carlos é um jogador de qualidade, a carreira dele diz tudo, não é preciso dizer nada. Gostei mais
uma estreia, né, de clássico, a torcida gostou muito da forma como ele estreou. Se eu falasse da estreia e também do que tem observado nessa semana, já tem um tempo que ele está treinando. Quando se ganha é fácil gostar de tudo, quando se perde é fácil não gostar de nada. O futebol vai ser sempre assim. Esteve bem, como os outros jogadores estiveram bem. O time teve foco. Esse finalzinho, né? Realmente mostra por que ele tá aborrecido, né? Quando se ganha, tá tudo bem. Quando se perde, está tudo mal, né? Inclusive com direito a querer mandar o treinador embora, né? Ele elogiou o comportamento da equipe, especialmente a atuação na bola parada, que é uma grande virtude dessa equipe do Botafogo, né? É uma possível arma para uma situação uma situação complicada, uma situação de mais uma partida que se desenha para um caminho um pouco mais difícil. Essa é um bom momento, né? É um momento onde você pode explorar as fragilidades do adversário. Então, acho que não quer falar muito, né? O Cássio não quer falar muito, também não vou ficar falando muito em cima do que está falando o professor Luiz Cássio. Vamos embora. Logo quando fez 2-0, teve 2 chances o brasileiro até de empatar o jogo. O senhor achou assim que poderia ter uma atenção maior, apesar do resultado elástico aplicado pelo Botafogo? Nós sabemos que o estadual, a Copa do Brasil, dita permanentemente surpresas que nos espantam a todos. Portanto, tudo isso é fruto de jogarem as equipas mais poderosas contra adversários que, embora não sejam tão poderosos, mas que querem o mesmo que nós queremos no jogo. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Brasiliense queria tanto passar a eliminatória que se iria entregar por completo ao jogo. E foi isso que fez. Quando se viu a perder por 2-0, atirou-se para a frente. Nós estávamos a defender em 4-4-2, permitimos algum espaço ali em determinadas zonas do campo, retificámos, passamos a defender em 4-1-4-1 e a partir daí resolvemos os problemas que o Brasiliense nos estava a criar, estancámos e nunca mais tivemos problemas a partir daí. Portanto, é normal uma reação do Brasiliense a partir do momento que o resultado está em desvantagem. Seja qualquer que seja a equipa do mundo, nesse momento reage. E reagiu bem. E tem qualidade para reagir, porque também tem jogadores de qualidade. Não só, sabe, nós achamos que as equipas poderosas têm que ganhar sempre. O mundo já ensinou, o mundo do futebol já ensinou, mas as pessoas não aprendem a lição que os outros também contam para esta vida. Isso. Que falou, né? Brasiliense, eu também não tenho dúvida disso, queria ganhar tanto quanto o Botafogo. Os caras vão pro jogo, e aí com o resultado de 2-0, tomando de 2-0, agora é tudo ou nada, né? Agora é tudo ou nada, não tem jeito. Ou a gente se expõe, a gente vai para cima, ou a gente vai tá fora, né? Tá fora da Copa do Brasil. Chegou a um gol, quase chegou à igualdade, isso motiva ainda mais a equipe, né? E nesse momento o Luiz Cássio fala de uma mudança tática, que é importante, né? Não tava falando muito de tática, ele tava pulando muito, né? Tava cortando bastante, agora sim, né? A gente tava jogando em 4-4-2, o adversário começa a criar dificuldades e a gente muda para um 4-1-4-1. E a partir daí, né, o Brasiliense praticamente não assustou o Botafogo, né? Então você vê a leitura do técnico, né? A mão do técnico. Por isso que eu sempre falo, gente. Você pode não gostar dos resultados, mas daí, tem que ir embora, já deu, tá um ano no clube, não tá dando certo, esperava que o Botafogo estivesse jogando mais. O Botafogo, na minha opinião, e com todo o respeito, e a gente mostrou isso ontem, cara, os problemas das dívidas do Botafogo, tem dívidas civis que não estão sendo pagas, né, desde dezembro. Então, em virtude, o cenário ainda, que o John Textor também, ele saiu vendendo uma ilusão absurda, né? Se classificar na Libertadores, vou contratar um monte de gente, vai vir reforço de peso e tudo mais. Isso meio que encantou o torcedor e passou a sensação de que o momento do clube era um pouco melhor. O momento do clube é esse. Assim, é um clube que vai oscilar com qualquer outra equipe do campeonato, só que também não é uma grande força que deve para se equiparar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro. Não tem esse elenco. Mas tem um elenco, tem uma equipe competitiva e tem um treinador competente, que tem essa visão de jogo, essa leitura tática de mudar a equipe e fazer ajustes. Às vezes não dá certo, como aconteceu no jogo da Portuguesa, o último jogo da fase de pontos corridos do Campeonato Carioca, que acabou ficando de fora, né? Ali foi o momento que o torcedor mais, cara, ficou aborrecido e ele assumiu a responsabilidade. Então, às vezes você faz mudanças e propostas de jogo e, cara, vamos tentar.
né? É tudo ou nada. A gente precisa ganhar, a gente precisa vencer, a gente precisa desses 3 pontos. Não dá certo. O adversário vai também com tanta vontade quanto de ganhar. E você tenta uma proposta tática, não encaixa o jogo, perde, é vida que segue, né? Agora, se o trabalho tivesse sendo horroroso, né? Se a gente tivesse vendo resultados muito ruins do Botafogo e a gente ouve a coletiva do Luiz Castro depois, não, mas aqui você vê que o atacante se posicionou aqui, fez o pivô, né? A gente teve jogada trabalhada, tivemos 80% de posse de bola, amassamos o adversário, quando perdíamos a bola, recuperava a bola rápido, a gente fazia aquela pressão pós-perda, né? O adversário não conseguiu jogar, mas ganhou de 1-0, né? Ah, mas foi um lance fortuito, né? Uma bola de contra-ataque, isso acontece, é do jogo. Cara, se você fizer se ele fosse um treinador de ficar fazendo uma leitura positiva do jogo em virtude, diante de resultados ruins, eu me preocuparia. Eu falaria, cara, eu realmente me questiono se esse é o treinador correto. Agora não, o Luiz Castro é um cara que, pô, ele sempre faz, ele sempre dá coletivas muito esclarecidas, falando do jogo, falando da leitura tática do jogo. Quando dá certo, obviamente, é exaltado. Quando é errado, aí, pô, já tá um ano, tem que ir embora, né? Acho que por isso também muito do aborrecimento dele. Mas é um cara que mostra conhecimento. Não dá certo, às vezes não dá certo. Mas é o momento do Botafogo. É importante o torcedor se contextualizar que é o momento da equipe. Ah, mas o Vasco tá melhor. Mas o momento é bom. O momento do Vasco é bom, tá dando certo. Mas o Vasco vai oscilar. E aí, não, tá rogando praga. Não, o Vasco vai oscilar. Não adianta a gente ficar aqui com, não, vai dar tudo certo com o mundo da Disney, né? Até nos filmes da Disney acontecem as reviravoltas, né? O filme começa tudo legal, vai o herói ter aquele momento, aquela tiriça, né, no meio do filme, e aí o herói ou a heroína encontra um jeito, né, de superar os desafios e vencer dentro das possibilidades, né, daquele personagem, né? No caso, acho que o mais importante e o que eu tenho a convicção que vai acontecer sob o comando do Luiz Castro não é disputar um título grande. Isso não vai conseguir, não tem como, cara. Não tem como. Eu acabei de falar, pô, a gente viu ontem a quantidade de dívidas que o Botafogo tem para pagar. Enquanto aquilo lá não for sanado, não dá para fortalecer o futebol, não tem como trabalhar. O máximo que dá para fazer é, vamos pegar uma grana e investir na base, tentar revelar jogadores. Mas o Palmeiras, o trabalho do Palmeiras, o Paulo Nobre começou lá em 2013, 2014, eu acho que foi isso, né? Você vê, o trabalho de reestruturação de clube, a base do Palmeiras começou a estourar, já faz questão de 4, 5 anos, você vê que é um negócio que leva tempo. Você assistiu, se a base do Botafogo levar o mesmo tempo que a base do Palmeiras levou para estourar, né? Eu não sei como é que tá o trabalho de base agora, imagino que o Luiz Castro já tenha dado as suas opiniões e alguma coisa já tenha começado a acontecer. Se levar 4 a 5 anos para isso acontecer, vai levar 4 a 5 anos para o Botafogo conseguir tirar recursos da sua própria base e se tornar um time ainda mais competitivo. Então vai levar tempo, né? Grandes reforços. Obviamente que isso vai vir acompanhado de repente a gente consegue fazer uma bela campanha nos campeonatos, nos torneios que a gente joga, ganha mais receita, dá para pagar dívida, dá para contratar um outro jogador de peso, mas não dá para contratar a rodo, né? Não dá para contratar a rodo. O John Textor já investiu muita grana no novo Botafogo. Já investiu muita grana. Agora ele precisa pagar as dívidas e ele eventualmente vai querer o retorno também. Não é? Pô, até agora eu só coloquei dinheiro. Agora a gente já tem um elenco ok, um elenco que dá para manter, mas não é um elenco que vai ser competitivo em todas as frentes. Que é com um técnico que existe, pelo menos eu tenho entendimento, ele já não tem mais, né? Rolou uma reunião de cúpula ali para decidir se ele fica ou não, que eu acho meio bizarro. Eu acho que até por isso ele tá meio desanimado. Eu não acho que nem que tá desanimado, ele tá meio puto mesmo. Peço perdão da palavra. Acho que ele tá meio puto mesmo. Não sei nem se, né? Eventualmente ele não chega e fala, me manda embora mesmo, cara. O problema é de vocês, cara. Eu tô fazendo o meu trabalho, né? Às vezes o treinador fica de saco cheio também, né? Sabe que os portugueses, ele já falou em uns 2, 3 jogos atrás. Eu não tô aqui para agradar ninguém, não, né? Então, vamos seguir aqui. O Botafogo hoje tem um passo muito importante dentro da Copa do Brasil. Copa do Brasil que é um dos 2 torneios mais importantes do futebol brasileiro. E o Botafogo segue na busca pelo título da Copa do Brasil para se garantir no ano que vem. Ele tem esse caminho da Copa do Brasil, tem também o caminho da Taça Rio. É um campeonato que dá alta premiação, é um campeonato
campeonato muito disputado. Na sua opinião, qual seria o impacto para o Botafogo se o time ficasse fora de uma Copa do Brasil se isso acontecesse? Eu só olho para o impacto desportivo e aquilo que eu sinto se não conseguisse esse apuramento. Não quero colocar isso como hipótese, embora respeite claramente todas as equipas que estão envolvidas na prova e que querem mesmo que nós queremos. Trabalhamos muito diariamente para tirar o melhor proveito em cada jogo, é isso que vamos fazer. Daqui a 2 dias voltamos a jogo e certamente estaremos tão dedicados como estivemos hoje. Embora saibamos que vamos encontrar uma equipa que não teve o desgaste que nós tivemos agora há 48 horas do jogo. Luiz, uma pergunta agora um pouco mais. Me perguntaram sobre o impacto, né, de não participar da Copa do Brasil do ano que vem. Ele fala, não avalia o impacto financeiro, né? Avalia o impacto desportivo. Mas ele também não falou do impacto desportivo, né? De não estar na Copa do Brasil do ano que vem, né? Ficou em aberto essa pergunta aí. Regional. Em 2 semanas o Botafogo veio aqui no Clube Andrade, no Espírito Santo, ganhou 2 vezes, resultados positivos. Como é que está sendo a experiência? É uma experiência positiva aqui no estádio? O que você pode dizer aqui no Clube Andrade? O Clube Andrade é como a partir do momento que o mando é nosso e nós vimos cá, olhamos para ele como a nossa casa. Quando vamos, assim como quando vamos a uma Garrincha e é a nossa casa, é o nosso mando, nós olhamos como a nossa casa. Infelizmente, e passando um bocadinho despercebido a muita gente, temos viajado constantemente. Não é a falta de prazer visitar o Clube Andrade, não é falta de prazer ir a Brasília, mas vocês compreendem que somos uma equipa desde que começou a época que ainda não paramos, porque não temos casa. Neste momento o Nilton está em obras e isso tem-nos mandado por caminhos de grande desgaste, mas é um prazer vir aqui ao Clube Andrade e vir encontrar torcedores do Botafogo que teriam mais dificuldade em nos ver de perto se nós não viéssemos cá. Portanto, missão cumprida, não só de passagem da eliminatória, como visitar quem gosta de nós. Acabou, né, a coletiva, falou sobre a questão de, cara, tá fazendo muitas viagens, né? Cara, desde que começou a época, né, a gente não conseguiu parar, né, não conseguiu, o Nilton Santos, o Engenhão, tá em reformas, né, então o Botafogo tá mandando os jogos em outros locais, exalta, né, o fator do torcedor. Eu acho que isso também é uma coisa bacana, assim, de você tentar mandar jogos em outras regiões, porque o torcedor daquela região tem a oportunidade, né? Uma coisa que eu já vi, por exemplo, muitos flamenguistas falando, e eu concordo, pô, de repente, é óbvio que assim, o Maracanã proporciona mais receita ao Flamengo. Só que você mandar um jogo, por exemplo, na região norte, eventualmente um jogo, não precisa ser o jogo mais importante do ano, pode ser um jogo que você entenda que esse jogo, né, não digo que é menos importante, né? Não quero usar esse termo, mas vamos usar, vai. É um termo infeliz, mas vamos fazer um jogo menos importante. Pô, vamos fazer um jogo ali na região norte, né? Pega um estádio de Copa do Mundo, de alta capacidade, vamos fazer um jogo lá, vai bombar. Assim, eu acho que é uma forma de fidelizar o torcedor de outras regiões, que ela é muito bacana, né? Então, assim, óbvio que você jogar na sua casa, existe essa questão das distâncias, dos desgastes. O Luiz Castro falou, o Botafogo não conseguiu parar ainda. Então, tem todo. Por isso que eu sempre falo, tem todos os contextos, né? E o Botafogo é uma equipe do Rio de Janeiro. Uma equipe que tem, em questão de logística, é muito facilitada, né? O transporte da equipe. Agora, enfrenta problemas logísticos também, como qualquer outra, né? E aí é justificável também, né, atuações que às vezes o torcedor se alegra, que condiz com aquilo que o torcedor espera, mas várias outras atuações que também não vão condizer. Por quê? Porque do cansaço, isso é natural, né? Não é só o cansaço físico. Às vezes a gente fala que a gente fica só pensando no cansaço físico, né? O Luiz Castro até falou agora no final que, pô, a gente vai ter pouco tempo, vai encarar um próximo adversário agora que não teve um jogo que nem a gente, então ele tá mais descansado. Ele só entra no aspecto físico, mas, cara, tem um aspecto psicológico que é muito forte também. Esse desgaste, ele pesa muito, né? E tem vários jogos que, às vezes, os jogadores, eles podem até estar 80%, 90% fisicamente, mas mentalmente o cara não consegue produzir, errando passe a rodo, né? E, às vezes, é um atleta que você sabe que, pô, por que esse cara tá errando tanto, né? Porque mentalmente ele tá perdido, né? Ele tá exausto. Óbvio que aí entra também o entendimento do treinador de, pô, esse cara tá mal, vou tirar ele, mas, pô, às vezes é um cara que você como ele começou a coletiva do Luiz Castro começou a coletiva dele, cara, existem jogadores que
você quer contar mais que outros, né? Porque eles são mais. Não dá pra negar, tem jogadores que são mais importantes do que outros, né? Então, esse cara estando cansado, existe uma perda, mas. E essas viagens ela acaba minando, né? Você vai ter que buscar soluções, enfim, gente. O coletivo do Luiz Castro não falou muito do jogo, né? Foi uma bela goleada. Eu acho que ele nem se exalta muito, ele nem se permite comemorar muito, porque ele sabe que isso é muito passageiro, né? Se faz um próximo jogo, já é um resultado ruim, já é torcedor buzinando, já é de novo reunião de cúpula para decidir se ele fica ou não, já é a imprensa questionando. Então, acho que ele nem se permite muito celebrar essa vitória, curtir esse momento. É triste, cara, porque uma grande goleada, é uma goleada, maior goleada do Botafogo na história da Copa do Brasil, é um momento a ser celebrado, tem que ser curtido, né? Eu acho que ele vai curtir depois, né? Beber um bom vinho, comer, né? Ir para um restaurante legal, tudo mais, mas diante das câmeras ele não se permite, né? Infelizmente, cara, é um barato, cara. Você tem que, né? Você tem que curtir o momento também. É o seu trabalho também. Ele fala, pô, parabeniza os jogadores, tudo mais, mas é o trabalho dele também, né? Enfim, vamos para fechar, né? Para fechar hoje a agenda do dia. Cerro Porteño em Fortaleza, eu falei, esse jogo para mim muito complicado, tá? Muito complicado para o Fortaleza. Perdeu o primeiro jogo, adversário muito tradicional, de uma camisa bastante tradicional na Libertadores. Eu vou torcer muito, né? Fico na expectativa. Eu entro, né, no âmbito da superstição junto com o torcedor do Leão, né? De que no ano passado o Fortaleza começou mal a Libertadores na fase de grupos. Depois nos jogos da volta foi vencendo adversários fora de casa, foi superando as adversidades e chegou no mata-mata. Então eu entro no ramo da superstição, junto com o torcedor do Fortaleza. A gente vai ficar, obviamente, na torcida para termos mais uma equipe. Seria inédito, né? 2 equipes brasileiras que estão jogando a pré-Libertadores se classificar para a fase de grupos. Vamos ver se vai acontecer. A gente vai ficar muito na torcida. Espero que o Fortaleza consiga superar essa barreira. A gente vai ter Copa do Brasil também, CSA e Brusque, Grêmio e Ferroviário, Vasco da Gama e ABC. Esse aqui, como o Luiz Castro falou na coletiva dele, joga no meio de semana, isso prejudica o jogo do final de semana. A mesma coisa vale para o Vasco. Esse, para mim, é um jogo muito mais importante. Muito mais. A gente sabe da importância do clássico. O torcedor vai me xingar. Eu falo, cara, a Copa do Brasil é muito mais importante. Tem que deixar de lado o jogo do final de semana. Tem que deixar. Quando que vai ser? Deixa eu só pegar aqui. Só para não falar bobagem, né? Só para não falar bobagem. Porque senão eu falo, cometo a gafe aqui, o torcedor vai reclamar. No domingo, né? Então, para jogar na quinta, para fazer a semifinal de Carioca contra o Flamengo descansado no domingo, é uma desvantagem muito grande. Só que essa é a prioridade máxima. É você seguir na Copa do Brasil. Já está classificado para a Copa do Brasil no ano que vem. A premiação é muito boa. É uma grana que o Vasco não pode abrir mão nesse momento. Por exemplo, esse é o jogo mais importante. Eu espero que haja entendimento. O clássico é muito bom. Vencer o Flamengo, bater o Flamengo, chegar na final, ia ser uma grande curtição. Isso é verdade. Ia ser uma grande curtição. Mas esse é o jogo mais importante do momento, né? Como foi para o Botafogo. Ganhou com 7-0 de muitíssimo respeito. E é isso, gente, tá? Então vamos acompanhar os jogos da rodada. E amanhã a gente está de volta para falar aí Fortaleza, falar de Vasco, falar de Grêmio. Finalizo por hoje. Tá? Um forte abraço para todo mundo e até amanhã. Tchau.